Olá, sejam muito bem-vindos à live aula 6, onde eu converso com instrutores de Pilates, gestores e donos de estúdios de Pilates que querem aprimorar sua gestão, organizar suas etapas administrativas e dobrar o seu lucro, o seu faturamento nos próximos anos e principalmente em 2021. Então, eu estou aqui toda quinta-feira às 19h19 para estar trocando assuntos de gestão, administração, gerências dos nossos estúdios de Pilates, com dicas e estratégias que eu aplico no meu estúdio há 6 anos e venho colhendo muito resultados através do método Gestão Corp Pilates 2x. É o método que dobrou o meu lucro, o meu faturamento, com dicas e estratégias simples que a gente pode aplicar no nosso estúdio dia a dia. Então, hoje eu vou falar sobre as 3 lições que a pandemia deixou pra gente, pequeno empreendedor, gestor de estúdios de Pilates, e que a gente pode aprender com essas lições e já aplicar e transformar 2021, já começar em janeiro aprendendo, e aplicando com essas 3 lições. Eu vou falar aqui sobre 10 dicas rápidas e fáceis que você pode aplicar mesmo logo no início do ano, de forma clara, de forma transparente, coisas que são simples, mas coisas que são importantes quando a gente fala de gestão, de administração, quando a gente fala de organização financeira, administrativa dos nossos estúdios. Eu sei porque eu também, quando me formei e já logo comecei a trabalhar com Pilates, eu não tinha essa estrutura, eu não tinha esse conhecimento, eu não tinha estudo sobre esse assunto. A gente sai da faculdade sem esse conhecimento, A gente sai da faculdade sem esse assunto de gestão e administração. Então, eu acho super importante a gente estar trocando sobre isso. Essa aula vai ficar gravada, então para você que está assistindo no ao vivo, se quiser deixar perguntas aqui embaixo. Boa noite para quem está entrando. Marcela, boa noite, seja bem-vinda. E para quem está assistindo no gravado, pode deixar aqui embaixo nos comentários também ou me chamar por direct que a gente vai trocando sobre esses assuntos de gestão. Para você que está querendo abrir estúdio de Pilates, que está querendo começar nessa área do seu pequeno negócio, seu consultório, a sua clínica, está querendo iniciar nesse assunto, também é importante você estar aqui, estar acompanhando. Tem as outras 5 lives gravadas aqui no feed, hoje é a 6ª live, onde a gente realmente faz essa troca. E para você que já tem o estúdio de Pilates, mas que não tem essa organização financeira, também é importante você ficar aqui com a gente até o final, que eu vou estar passando aí essas 10 dicas super práticas que realmente a gente aprendeu na pandemia. São 3 lições que a gente aprendeu e que a gente precisa aplicá-las já logo no começo de 2021, para que a gente realmente atraia mais clientes, para que a gente realmente consiga organizar a nossa estrutura administrativa dentro do nosso estúdio e para que a gente tenha realmente uma gestão, uma organização dos nossos estúdios. A gente precisa, enquanto fisioterapeuta, enquanto profissional de educação física, enquanto instrutor de Pilates, entender que o nosso estúdio é um negócio, entender que o nosso estúdio de Pilates é uma empresa, que ela seja de pequeno porte, de médio ou de grande porte. Mas nós, profissionais de saúde, não encaramos dessa forma, Então, a gente trabalha e a gente não vê lucro. Então, por isso que eu tô vindo aqui trocar realmente essas dicas fáceis e práticas pra gente aplicar, que são coisas que eu aplico e tenho muito resultado a partir do momento que eu coloquei em prática. Então, eu vou começar falando aí sobre as 3 lições que essa grande pandemia deixou pra gente em 2020 e talvez nos deixe mais lições em 2021. Mas a primeira lição é lidar com imprevistos. A gente sabe que 100% da população mundial foi pega de surpresa, ninguém previa, e muito menos nós, pequenos empreendedores, dentro do nosso estúdio. Então, o que é, na verdade, a palavra imprevisto, A gente sabe que é algo que a gente não prevê, é algo casual, é algo sem precaução, é algo inesperado. E tenho certeza que pegou a grande maioria dos nossos colegas de instrutores de Pilates, pegou de surpresa, onde eles, na sua maior parte, não estavam preparados administrativamente, financeiramente, para que eles sobrevivessem a todo esse período pandêmico que a gente está passando. Então, que a gente aprenda com essa primeira lição, que é a lição
do imprevisto, é lidar com imprevistos. Então, se a gente sabe o significado da palavra imprevisto, você, instrutor de Pilates, precisa prever tudo o que pode acontecer dentro do seu estúdio de Pilates. São coisas que, por exemplo, estão ao seu alcance, como, por exemplo, fazer uma reserva de emergência, fazer uma reserva de segurança. Eu tenho certeza que você, instrutor de Pilates, aí não tinha reserva de segurança quando foi pego por esse imprevisto da pandemia. E aí, o estúdio que sobreviveu e o estúdio que está aí buscando essa sobrevivência foi aquele estúdio que tinha uma reserva, que tinha um fundo de segurança. Isso foi crucial. O meu estúdio, por exemplo, ficou fechado de março até setembro. Então, se eu não tivesse uma reserva pequena ou grande, eu não teria sobrevivido e aberto as portas agora em outubro, né? Então, que a gente aprenda com essa lição e que a gente não espere mais um imprevisto desse acontecer para que você comece a organizar a reserva de emergência, a reserva de segurança do seu estúdio e, quem sabe, a sua reserva de segurança pessoal também. Ou, se você é autônomo, né, pode migrar, pode fazer a mesma reserva do estúdio, ser a mesma reserva sua pessoal. Basta você ser organizado para poder entender esses valores que você está separando no final do mês, né? Então, não seja pego de surpresa de uma próxima vez, né? Por esse imprevisto ou por outros que podem vir. Então, tudo a gente tem lição. E para essa lição, ela tem que deixar um aprendizado. E o aprendizado maior é você prever aquilo que está ao seu alcance. Claro que essa pandemia era algo que a gente não previa. Agora, administrativamente falando, foi algo que você poderia prever. Por exemplo, ter uma reserva de segurança que mantivesse, por exemplo, o seu estabelecimento 6 meses fechado, que foi, por exemplo, o tempo que o meu estúdio ficou fechado, de março a setembro. A reserva de segurança é recomendado que a gente tenha de 3 a 6 meses de todos os custos, de todas as despesas do nosso estúdio, para que ele se mantenha em funcionamento mesmo de portas fechadas. Então, se eu tenho o meu estúdio de Pilates e não consigo trabalhar, seja por um imprevisto como esse, uma pandemia, ou seja por motivo de saúde, né, por motivos de doença, eu não consiga trabalhar, eu tenho que ter uma reserva de segurança para que o meu estúdio fique fechado de 3 a 6 meses. Então comece hoje a fazer esse cálculo. Faça uma lista de todos os seus gastos no seu estúdio, desde o aluguel, que talvez seja o seu maior gasto no momento, até a lista de material de secretaria que você vai comprar uma caneta. Faça essa lista de todas as suas despesas dentro do seu estúdio. E aí sim, essa lista deu um valor X, você vai multiplicar por 6 e você vai começar a montar a sua reserva de segurança para o seu estúdio. Ah, mas é um valor muito alto. Sim, mas você pode começar com pouco, você pode começar com menos, que inclusive é um outro ponto que a gente vai falar aqui já já. E eu vou estar aqui mostrando também 10 dicas fáceis, simples, para você aplicar no seu estúdio de Pilates já no início de 2021, para que a gente lide aí com essas modificações e transformações que todo esse processo aí pandêmico nos trouxe. Então, essa é a primeira lição, é você lidar com imprevistos. Claro que a gente não vai prever outra pandemia dessa ou outra doença aparecer, mas coisas que estão ao seu alcance precisam ser previstas. Por exemplo, o que é previsto dentro do seu estúdio de Pilates? Eu estou aqui com a minha planilha de custos aqui de despesas do estúdio aberta aqui no meu computador. O que é previsto que vai sair de despesa do meu estúdio naquele mês? Aluguel, água, luz, IPTU, o segurança, a equipe de segurança que faz a segurança do meu estúdio, o meu contador, os meus funcionários. Todos esses são gastos que são previstos, né? E aí entram na minha planilha de custos previstos. É algo que eu sei que eu vou ter que pagar. Faz essa relação se você não tiver. Por exemplo, impostos, o seu conselho, que é pago anualmente, né? CREFITO, se for fisioterapeuta, CREF, se for profissional de educação física.
materiais de limpeza, materiais de escritório, tudo isso tem aqui na minha planilha de custo do meu estúdio. Então, estes são gastos previstos. Agora, o que seria imprevisto no meu estúdio de Pilates? A partir do momento que eu tenho um estúdio de Pilates, eu preciso prever as coisas que podem acontecer, como, por exemplo, uma obra, como, por exemplo, um reparo que eu preciso fazer, é um reparo de encanamento, é um reparo de telhado, é uma manutenção de um equipamento meu. Então, eu preciso ter uma reserva para esses imprevistos. Você, instrutor de Pilates, que está assistindo essa aula aqui no ao vivo ou que está assistindo no gravado depois, que essa aula vai ficar gravada, você precisa ter essa relação, essa clareza de custos e despesas no seu estúdio de Pilates, que são previstos, como por exemplo essa planilha que eu mostrei aqui com alguns exemplos, e os imprevistos. É igual, por exemplo, quando você tem um carro. Você não paga o seguro do seu carro porque você quer estar coberto para caso ele quebre, você ter aquela reserva de segurança, de emergência, para depois você não se desprender de um valor muito alto para pagar. Então você faz o seguro do seu carro e você fica coberto. E aí o que você precisa fazer também caso você tenha um carro? O carro, além do seguro, você tem que ter uma reserva, porque ele passa por manutenção de 6 em 6 meses ou de ano em ano. E aí você vai pagar essa manutenção tirando o quê? Do seu salário? Não, da sua reserva. Então já faça essa reserva pensando nessa máquina que é o seu carro. Agora vamos transportar isso para o seu estúdio de Pilates. Você tem equipamentos. Se você tem um estúdio de Pilates, você tem equipamentos que possuem molas, né? Se você tem um estúdio de neopilates, você tem equipamentos que utilizam cordas, que utilizam mosquetão, são equipamentos que precisam de manutenção, né? São tecidos, gravites, por exemplo, são coisas que precisam de manutenção. E aí, se precisam de manutenção, um dia podem quebrar. E aí você precisa ter essa reserva para que você não lide com esse imprevisto também. E depois você não fale que isso foi um imprevisto. Ah, a corda estourou. Ah, a mola do meu aparelho também danificou. Um imprevisto, não tá vendo? Não estava previsto. Então, essa é a primeira lição que a pandemia deixou pra gente, lidar com imprevistos. Se você tivesse a sua reserva de segurança feita, você não estaria aí passando por um processo tão desafiador sem uma reserva. Então, se você tem como prever, como por exemplo, né, a manutenção dos seus aparelhos, reparos, obras, faça uma caixinha no seu caixa, faça uma planilha separada e escreve lá, imprevistos. Ou então, se você é um gestor de estúdio de forma mais organizada, faça realmente uma reserva em outro local de investimento, né? A sua reserva de segurança para o estúdio, ela está num determinado fundo, por exemplo, de investimento, e a sua reserva de reparos, por exemplo, ela está em outro tipo de investimento. Porque aí quando você, por exemplo, deu um problema no telhado, você vai precisar se desprender daquele dinheiro. Você não vai precisar tirar do seu salário, você vai lá naquela reserva, né, e recolhe aquele dinheiro, porque precisou daquele reparo. Então, essa primeira lição, que é realmente lidar com imprevistos, ela pode ser levada tanto para o seu estúdio de Pilates como para a sua vida, né? Muitas vezes a gente fala, por exemplo, a gente teve um imprevisto em casa. Você que tem a casa própria, você que tem a sua casa, você precisa ter também uma reserva para as coisas de casa. A partir do momento que você tem a sua casa, você pode ter uma televisão que seja danificada, você pode ter um eletrodoméstico que quebre, você pode ter, enfim, infinitas coisas que podem acontecer, cair, quebrar, e você precisar daquele funcionamento. E aí, você vai tirar esse dinheiro da onde? Do seu salário? Aí pode desfalcar as suas contas no final do mês. Então, também para sua conta pessoal, você precisa ter essa reserva. Basta você ser organizado. Então, aquilo que a gente prevê, né? Claro que não essa pandemia, ela não foi prevista, mas volto a dizer, se você tivesse enquanto profissional, enquanto instrutor de Pilates, uma reserva de segurança, você estaria coberto por esse imprevisto, por exemplo, de 6, 7, 8 meses.
E na sua casa, na sua vida pessoal, por exemplo, faça essa reserva de segurança dos seus eletrodomésticos, das suas coisas de casa, do seu carro, das coisas que você tem. É um seguro, né? Como se fosse um seguro. Seguro do carro, seguro de vida, seguro do estúdio, seguro da sua casa. Que aí a gente vai diminuir os imprevistos na nossa vida, se a gente acabar prevendo as coisas. Então, eu apresentei aqui a minha planilha que eu tenho aqui de custos no meu estúdio que são previstos mensalmente, como por exemplo, aluguel, água, luz, IPTU, contador, segurança, os meus instrutores, os impostos, o meu conselho, material de limpeza, material de secretaria, tudo isso é previsto, tudo isso vai sair mensalmente da conta do meu estúdio. Agora, o que eu posso chamar de imprevisto? É uma obra que eu preciso fazer emergencial no meu estúdio, é um vazamento no telhado, é um vazamento no banheiro, é um reparo que eu queira fazer, é uma manutenção nos meus equipamentos, que eu preciso prever isso eu não posso chamar de imprevisto. Uma mola minha do Cadillac, ela estourou, eu não posso chamar de imprevisto. Eu tenho que prever. Eu estou usando aquele equipamento, então ele pode quebrar. Então você, enquanto gestor, de forma organizada, tenha essa reserva para depois você não chamar de imprevisto. Essa é uma lição importante, é a primeira lição que a pandemia deixou pra gente, pequeno empreendedor, lidar com imprevistos. A segunda lição, boa noite aí para quem tá chegando, eu vou falando, e nem falo aí com vocês que estão chegando, aquelas pessoas que já passaram por aqui também, e os que vão assistir no gravado, que eu vou deixar essa aula gravada. A segunda lição que a pandemia deixou pra gente, pequeno empreendedor, instrutor de pilates, ou fisioterapeuta e profissional de educação física, foi a gente ter capacidade de adaptação. Isso para nossa vida pessoal e para nossa vida profissional. Então essa é a segunda lição que essa pandemia deixou pra gente em 2020. É a gente ter a capacidade da gente se adaptar às circunstâncias do ambiente, às circunstâncias do momento, né? Eu também queria dizer que eu não gosto de usar máscara, eu não gosto de fazer aula de pilates de máscara, eu também não gosto de estar no estúdio de 7 horas da manhã às 7 horas da noite de máscara. Mas a gente não tem essa opção de não gostar, de não querer, né? Esse é um exemplo. Mas a gente precisa ter essa capacidade de adaptação, né? É se adaptar ao meio. Assim como a natureza, por exemplo, os animais, se vocês pararem para perceber, os animais, eles se adaptam àquele ambiente onde eles vivem. Os insetos, por exemplo, eles têm, na maioria das vezes, a mesma cor da onde ele vive. Então, se o inseto vive na grama, ele é verde. Por que isso? Porque ele precisou se adaptar à condição onde ele vive, para que ele não fosse descoberto pelos predadores. Então ele fica ali disfarçado, camuflado, ele sobrevive e não é pego pelos seus predadores. Assim como os animais, por exemplo, na árvore, eles são marrons, porque eles ficam no caule da árvore, que é justamente para os pássaros, por exemplo, não irem lá. Isso é capacidade de adaptação. E nós, enquanto profissionais de saúde, empreendedores, gestores de estúdios aí, precisamos nos adaptar, né? Então, se os nossos conselhos, eles nos deram a ferramenta do online, por que não usar o online? Né? A gente ainda vê profissionais dizer, mas eu não gosto de dar aula online, eu não acredito em aula online. Mas a gente precisa se adaptar. Os estúdios que sobreviveram foram os estúdios que migraram para o online. E por que não levar essa ferramenta nova que nos foi apresentada para 2021? Isso é aprender com a lição. A pandemia veio para nos mostrar essa segunda lição, capacidade de adaptação. Então se adapte para 2021. Os nossos conselhos ainda estão autorizando e a gente está lutando para que ele continue autorizando o atendimento de forma online. Então você, enquanto profissional, precisa agarrar essa mais nova ferramenta, precisa se prender a esse novo recurso que o conselho te deu, que foi você ter mais uma forma de atendimento. Atender, por exemplo, pessoas de outras cidades.
atender aqueles seus ex-alunos que hoje já não moram na sua cidade, atender pessoas que vão precisar se ausentar do seu estúdio por 15 dias de férias, por um mês de férias. E aí o que ele fazia? Ele parava de pagar aquela mensalidade. Agora não, ele pode ser atendido de forma remota, de forma online. Então, a gente precisa, enquanto ser humano, enquanto profissional, aprender as lições e nos adaptar. Essa é a segunda lição, é a capacidade de adaptação. A gente hoje tem 3 formas de atender no nosso estúdio. A forma presencial, a forma online e a forma híbrida, que é atender no presencial junto com o online. Se você for um profissional que seja organizado, que planeje o seu tratamento, que planeje as suas aulas, você consegue atender de forma híbrida. Da mesma forma que tem aquele paciente deitado no Cadillac realizando um rolamento, ele pode estar em casa no seu tapetinho também fazendo o seu rolamento, seja com uma bola, seja com o próprio tapete. Então, capacidade de adaptação. Olhe sempre o lado bom realmente que as coisas nos trazem, né? E principalmente essa pandemia. Ela deixou para nós, enquanto seres humanos e profissionais de saúde, essa capacidade de nos adaptar. Volto a dizer, ninguém quer usar máscara, ninguém quer ficar preso dentro de casa, ninguém quer deixar de fazer suas coisas, ver seus entes queridos, ir a shopping, ninguém quer deixar de fazer isso, mas é uma questão de necessidade. É uma questão da gente se adaptar a uma nova condição. Que isso sirva de lição pra gente, enquanto pessoa, enquanto profissional, é a gente não reclamar, é a gente olhar que o problema muitas vezes nos mostra uma solução. E essa pandemia realmente nos trouxe muitas soluções, junto com os seus problemas. Então é a velha história da gente querer ver o copo meio cheio ou meio vazio, né? Então, cada um vai escolher se aquele copo ele tá meio cheio ou se ele tá meio vazio. Eu prefiro escolher ver que ele tá meio cheio. E aí, quem sabe eu consiga completar ele de água ali depois. Então, a gente tem que sempre olhar o lado bom e encarar o problema, né? Para você que eu converso aí, pequeno empreendedor que realmente tá lutando aí no seu comércio, no seu estúdio de Pilates e outros comércios, tá lutando aí para manter o seu negócio físico, tente se adaptar também de forma online, ao digital. Muitas vezes o problema traz a solução, basta a gente estar aberto a essas mudanças, estar aberto a essa condição de adaptação. Então, essa é a segunda lição que a pandemia deixou pra gente e a gente precisa já logo colocar em prática em 2021. Faça atendimentos online enquanto o seu conselho te permite, te autoriza. Você vai conseguir aumentar o seu lucro, aumentar o seu faturamento e muitas vezes permanecer com o seu estúdio aberto por causa dessa condição, que foi o meu caso, que foi o meu exemplo, que fiquei do estúdio de março a setembro de portas fechadas no presencial. Então, o que sustentou o meu estúdio de Pilates foi a minha reserva de segurança e as minhas aulas online. Foi essa migração para o atendimento online. Então, faça isso em 2021 se você ainda não faz. Estude, pesquisa, procure cursos de aprimoramento, procure treinamentos, mentorias na internet, para que você tenha aulas online e possa transmiti-las para os seus alunos em 2021. E a terceira lição, eu já falei da primeira lição, que foi lidar com imprevistos. Tudo aquilo que a gente prevê não é imprevistos. Então, a gente pode prever muitas coisas em 2021 para que a gente não seja pego de surpresa mais uma vez. A segunda lição foi essa que eu falei agora, que é a capacidade de adaptação ao meio, às circunstâncias. E a terceira lição que a pandemia deixou pra gente, enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto gestor de um negócio, é que a gente pode viver com menos. Se a gente parar para pensar, a gente pode viver com menos. A gente pode viver no minimalismo. A gente pode viver com o básico. E essa foi uma lição muito grande que a pandemia deixou pra gente em 2021. E eu vou estar passando aqui para vocês 10 formas, de formas simples, pontuais, que você pode estar aplicando tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional dentro do seu estúdio já em janeiro, já daqui a poucos dias, para que você viva com menos, para que você tenha no seu negócio menos custo, menos gasto, menos despesa na sua casa e também no seu estúdio de Pilates.
Então essa foi a terceira lição que a pandemia deixou pra gente. Viva com menos. Viva no minimalismo. Viva com o básico. Você, gestor de estúdio, precisa rever os seus custos, precisa rever os seus ralos. O nosso estúdio, ele tem ralos, assim como a nossa casa. O dinheiro, os custos, as despesas, elas vão descendo pelo ralo e quando chega no final do mês é que você leva aquele susto e não tem nada. Fica no 0 a 0, fica no negativo, se enrola financeiramente. Não, precisa dar um basta. A gente precisa aprender com essa terceira lição, que foi viver com menos. E aí eu vou estar falando aqui sobre 10 dicas práticas para você estar aplicando aí no seu negócio. E antes disso eu vou dizer que viver com menos não significa a gente ser pão duro, a gente ser mão fechada, é a gente viver com menos qualidade, é a gente abrir mão, por exemplo, de comprar produtos bons, é abrir mão de comprar coisas de qualidade pra gente. Não é isso. Vocês vão ver aqui nos 10 exemplos que são coisas práticas que estão indo pelo ralo aí na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Então, que essa terceira lição aqui, que é viver com menos, que a pandemia deixou pra gente, possa ser aplicada aí em 2021. A primeira dica que eu deixo pra você viver com menos no seu negócio é otimizar suas contas. E o que é isso? Olá aí para quem tá chegando, boa noite. Eu falo aqui igual uma matraca e nem falo aí com vocês que estão chegando. A primeira dica que eu dou para você, gestor de um negócio, para você viver com menos, é você otimizar suas contas. O que é isso? Senta hoje e vê, por exemplo, o plano do seu celular. Mão fechada, pois é. Mão fechada, pão duro. Não, não é ser isso. É realmente a gente viver com menos. Como, por exemplo, esse exemplo. Otimize as suas contas. Otimize as contas do seu negócio. Por exemplo, o plano do seu celular. Muitas vezes você tem um plano alto de coisas, por exemplo, que você nem usa. Pacotes que você nem usa. E você não sabe, porque você não parou para analisar esse ponto. E aí o seu dinheiro está indo pelo ralo todo mês. É um pouquinho lá que sai e você acaba perdendo. Então, otimize a conta do seu celular. Se, por exemplo, no seu negócio você tem telefone fixo e telefone celular, talvez não esteja na hora de você ter esses dois. Você está tendo 2 custos à toa. Otimize as suas contas. Fique, por exemplo, com um telefone só. Se você acha que é o fixo, fica com o fixo e o seu celular pessoal. Ou se você acha que os seus clientes utilizam mais o WhatsApp e o celular do estúdio, tira o telefone fixo. Otimize os seus custos para 2021. Esse é o primeiro ponto. Internet, por exemplo. Muitas vezes você tem um pacote de internet para muitos gigas. E muitas vezes você não usa. Tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional. Reduza o seu pacote de internet. Se você reduzir R$20 por mês, R$10 por mês, isso aí, já fez. Quero mais dicas. Fica aqui que eu vou te dar 10 dicas, Gia. Vou te dar 10 dicas. Essa é a primeira, por exemplo. É você otimizar suas contas. Como eu falei, se você tirar 10, R$20 das suas contas, todo mês, você já viu quanto no final do ano você vai economizar? Faz as contas aí. 10 vezes 12. Então, já é uma coisa que você vai poder colocar lá no seu final do ano. Já são, por exemplo, presentes que você vai presentear em dezembro de 2021, já que dezembro de 2020 está difícil para todo mundo. Então, pensa nisso agora, no início de 2021. A segunda dica que eu vou passar aqui para você, viver com menos, que é a nossa terceira lição aqui que a pandemia deixou pra gente. A segunda dica é economizar energia. Economizar energia, volto a dizer, não é você ser pão duro, ficar no calor, diminuir ar-condicionado, é isso, é aquilo. Não. São coisas que vão realmente pelo ralo. Por exemplo, no seu negócio e na sua casa, a pandemia agora nos trouxe, a OMS, a Vigilância Sanitária, pediu para que os estúdios de Pilates, por exemplo, não tivessem ar-condicionado, por conta de toda essa situação que a gente está vivendo. Então, muitos estúdios tiveram que se adaptar, abrir janelas, abrir portas, fazer obras até para poder receber essa ventilação natural. Então, eles tiveram os custos lá embaixo, porque diminuíram o ar-condicionado. Por que você não revê se você está precisando mesmo de ar-condicionado o tempo todo, a noite toda, no seu negócio, na sua casa,
Abra, faça obras, aumente a sua janela, aumente a sua porta do seu estúdio, deixe a ventilação natural, economize energia. Outra coisa que também você pode economizar energia nessa segunda dica nossa é, por exemplo, o bebedouro do seu estúdio. Final de semana, se você não atende, por que você deixa ele na tomada? Para que vai querer água gelada no final de semana no seu estúdio? São coisas que você pode economizar dentro do seu negócio. Desligue o seu bebedouro, por exemplo, economize a energia do seu bebedouro no final de semana. Você não está mesmo lá naquele lugar. Outra coisa, fotocélula, que você, né, não fica ali preocupado se vai deixar aceso, se vai apagar. A luz, né, já vai acender ali na hora que precisar, vai desligar na hora que precisar. Isso são coisas que a gente não vê, mas são gastos que a gente tem, tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa vida profissional, dentro do nosso negócio. São coisas que vão pelo ralo. Então, essa é realmente a segunda dica. É a gente economizar energia, utilizar a iluminação natural, para que a gente não utilize a nossa luz elétrica sempre, né, no nosso negócio, na nossa casa. A terceira dica, não use cartão de crédito. Essa é uma dica muito importante. Use dinheiro quando você for comprar as suas coisas. A gente tem o hábito de comprar no cartão de crédito, mas no cartão de crédito a gente não está vendo o nosso dinheiro sair. E isso psicologicamente é comprovado. A gente gasta mais no cartão de crédito porque a gente não viu o dinheiro sair. E aí quando chega a fatura a gente fica como? Sem poder pagar, muitas vezes enrolada, pagando o mínimo, muitas vezes sem, conseguir cobrir aquela despesa ou sem paz para poder pagar aquele cartão. Então, não utilize cartão de crédito nas compras do seu negócio, nas compras do seu estúdio, nas suas compras pessoais. E se você tem aí hoje o seu cartão de crédito com valor alto, pare de usar amanhã, comece a se programar para pagar e você vai ver a paz que vai te dar o dia que você não tiver nenhuma despesa no cartão de crédito. E você vai comprar no cartão de crédito, por exemplo, aquele curso que você quer parcelar em 10, 12 vezes. Aí você vai estar com o seu cartão de crédito zerado. Não tem almoço na rua, não tem, por exemplo, papelaria que você está comprando, material de escritório que você está comprando para o seu estúdio, material de limpeza. Não. Faça isso, faça essas compras no dinheiro. Porque aí sim, você na hora de pagar, ao invés de pagar R$100, talvez você vai querer pagar 90, você vai querer pagar 80. Agora no cartão de crédito, ó, vai lá e paga sem saber. E aí você vai ver isso só no seu final do mês. Essa é a nossa terceira dica. Não use cartão de crédito. Comece a se programar para 2021, diminuir esse grande ralo que tem aí na sua vida pessoal e na sua vida profissional. A quarta dica é até engraçada que a gente usa e eu escrevi aqui. Compre o genérico. Muitas pessoas vão achar assim, Sabrina, que pondurismo você falar isso. Não, esse também é um grande ralo. Sabe por quê? Porque a gente não pode ter o melhor de tudo, né? A gente, por exemplo, no nosso negócio, a gente não pode ter o top do top. E isso não significa cair qualidade. Compre as coisas genéricas. Talvez é um material de escritório, é uma papelaria que você está comprando a melhor caneta e você... Por que você não compra o genérico? Eu não estou falando que Bic é genérico, eu só estou dando um exemplo. Mas são coisas que, às vezes, vocês não deem tanta importância. Mas é super, de valor na sua listagem de contas, nas suas despesas. Principalmente depois de um processo desafiador desse. Muitas vezes você quer comprar papel toalha, por exemplo, para secar suas mãos lá no seu estúdio, lá no seu negócio. Para que você precisa comprar aquele mais luxuoso que existe? Viva com menos. Essa é a terceira lição que a pandemia deixou pra gente. Compre o genérico. No momento você não está precisando comprar o papel toalha da mão que seja aquele luxuoso. Compre o genérico. Viva com menos. Não é que você vai colocar a toalha de pano, que isso perante a nossa higiene, num estabelecimento comercial, nem é permitido. Mas um papel toalha, por exemplo, que não seja, tô dando um exemplo, que não seja daquele com maior custo, Avalie, não sai pegando o primeiro que você vê na prateleira. Isso não é pondurismo, isso é você dar valor ao seu dinheiro. Isso é você dar valor ao seu trabalho, à sua hora trabalhada. Eu dou muito valor à minha hora trabalhada. A gente trabalha muito.
E para isso, a gente precisa valorizar, né? O quinto ponto, elimine copos plásticos no seu negócio, na sua casa, elimine copos plásticos, né? Faça copos recicláveis, faça copos personalizados para os seus alunos, para os seus visitantes na sua casa, garrafinhas, squeeze, né? Estimule essas pessoas a levarem. Copo descartável, além da natureza agradecer, o seu custo também vai agradecer, porque é um dinheiro que vai exatamente para o lixo. Bebeu, jogou fora, bebeu, jogou fora. E aí não estamos no momento de desperdiçar isso, né? A sexta dica é, para quem tem, por exemplo, assinatura de revistas, assinatura de jornais, tanto pessoal quanto no seu estúdio, não é hora disso, né? A gente precisa cancelar essas assinaturas, né? Até porque ter uma revista no seu consultório, no seu estúdio, não está sendo mais atrativo hoje em dia, né? As pessoas hoje chegam no seu consultório e elas ficam no seu celular, né? Nas suas casas, hoje tudo é digital. Então, muitas vezes você tem uma assinatura dessa e nem sabe. Cancela isso, isso também está sendo um ralo para você. A sétima dica é só compre algo novo se você tiver algo velho no seu estúdio para poder transformar. Então, por exemplo, se você quer comprar um Teraband, que é uma faixa elástica nova no seu estúdio, só compre uma nova se você tiver uma velha para você poder descartar. Então, não sai comprando coisas aleatórias, se você não precisa. Da mesma forma em casa também. Só compra uma roupa se você tiver algo velho para poder doar, por exemplo. A oitava é você classificar as suas despesas, tanto pessoais quanto no estúdio, quanto no seu negócio. Classifique as suas despesas. Olhe a sua relação de custos, por exemplo, e coloque aquilo que é obrigatório, aquilo que é importante e aquilo que posso viver sem. Eu já falei isso aqui em algumas aulas, em algumas lives, já falei isso aqui também com colegas que trocaram aqui comigo, que isso é super importante. Eu fiz isso no meu estúdio, fiz isso na minha vida pessoal e super funcionou. Então faça uma lista de custos, de despesas que você tenha no seu negócio e também na sua vida pessoal. E aí do lado você vai classificar, isso é obrigatório, isso é importante ou isso eu posso viver sem? Coloca a sigla do lado, um O, um I e um PVS. Para você começar a classificar isso. Por exemplo, aluguel é algo obrigatório, água é algo obrigatório, luz é algo obrigatório. Agora, por exemplo, internet não é algo obrigatório, é algo, por exemplo, que eu posso viver sem. Ou então você vai classificar como algo importante, mas não é obrigatório. Por exemplo, uma secretária, uma faxineira, você pode viver sem. Ou é importante, ou é obrigatório para você. Você tem que classificar isso. E eu tenho certeza que depois que você fizer essa classificação, lá embaixo na sua soma, você vai eliminar várias coisas que você pode viver sem dessa sua relação aí. E aí você entra nesse nosso conceito aqui de viver com menos. A nossa nona dica aqui vai ser estabelecer metas de gastos, dentro do seu estúdio, dentro do seu negócio. É estabelecer metas de gastos, é você no começo do mês fazer uma relação de coisas que você vai gastar naquele mês. Então você aí, instrutor de Pilates que tem o seu estúdio, você já começa agora janeiro prevendo, bom, em janeiro quais serão os meus gastos? Esses obrigatórios, esses importantes, os gastos que eu posso viver sem. Elimine, faça essa classificação. E você vai ver, em janeiro, o que de extra você tem. Eu já falo logo de cara para você, fisioterapeuta, que você tem o seu CREFITO para pagar, que ele é anual e é em janeiro. Você que é profissional de educação física vai ter o seu CREF para pagar. Então, você precisa colocar isso na sua planilha de janeiro. É você estipular metas de gastos para aquele mês. Por exemplo, o IPTU, ele chega no início do ano, é fevereiro, é março, é quando que você vai estipular essa meta. E isso você vai fazer mês a mês, tanto na sua vida pessoal, quanto na sua vida profissional, dentro do seu estúdio. Por exemplo, se você for um instrutor de Pilates que gosta de presentear os seus alunos em Páscoa, você na sua vida pessoal, você também tem esse hábito de presentear as pessoas com mimos de Páscoa, então naquele mês ali da Páscoa, abril, você vai ter aquela meta de gastos para isso. Então estabeleça, não deixa esse dinheiro sair da sua conta, sem você prever. Isso é um ralo, na sua conta, no seu orçamento mensal. E
A 10ª dica é, tanto para pessoal também quanto para sua vida profissional, é você mudar o seu comportamento quando o assunto é custo, quando o assunto é despesa, quando o assunto é dinheiro. A gente tem muita dificuldade enquanto pessoa e enquanto profissional de saúde, principalmente, a falar sobre dinheiro, né? Muitas vezes a gente acha que a gente tem que sair da faculdade e atender de forma gratuita, né? Porque a gente está ali para ajudar as pessoas, a gente está ali para curar a dor das pessoas, a gente está ali para aliviar, trazer sensação de bem-estar, né, para aquela pessoa. Mas isso tem um custo, né? Você tem um custo de uma estrutura, seja para o atendimento domiciliar, seja para o atendimento de estúdio, seja para o atendimento de uma clínica ou um consultório. Você vai ter o custo. Você vai ter custo de transporte, você vai ter custo de aluguel se você tiver um estabelecimento, você vai ter custo dos seus honorários, você vai ter custo dos seus funcionários. E aí você precisa ter também lidar com esse dinheiro, né? Cobrar isso de forma correta. Então é você realmente mudar o seu comportamento, é você realmente mudar a sua visão quando a gente fala de finanças, né? Quando a gente fala de financeiro. Então, esse era o nosso papo de hoje, que eu falei que tinha meia hora, mas já até passou um pouco. Com você aí, gestor de estúdio de Pilates, gestor de um pequeno negócio, instrutor de Pilates. A gente realmente está trocando sobre esses assuntos e hoje a gente falou sobre esses 3 pontos que a gente pode realmente tirar como lição e aplicar em 2021 no nosso estúdio. Então eu espero aí que você tenha gostado, espero que quem participou aí, eu agradeço, eu vou deixar essa live gravada e aí vocês coloquem lá nos comentários para, né, a gente tirar dúvida, coloque o seu maior desafio dentro da sua gestão, coloque o que você tem de dúvida, você que está iniciando aí com a sua gestão de estúdio, você que está pensando em abrir o seu negócio. E hoje a gente realmente falou sobre essas 3 lições que a pandemia deixou pra gente em 2020. A primeira foi lidar com imprevistos, como a gente pode lidar com imprevistos em 2021. A gente falou sobre a nossa capacidade de adaptação, que a gente teve que se adaptar a várias coisas em 2020, principalmente a adaptação ao atendimento online, e que a gente carregue isso para 2021. Por que não a gente também atender de forma remota em 2021, lucrar, faturar com esse novo braço que nos foi permitido? E a terceira lição foi viver com menos, viver no minimalismo, viver com o básico, dentro do nosso estúdio de Pilates e também na nossa vida pessoal. Então foi isso, quero agradecer aí a vocês que estão aqui, quero agradecer a vocês que passaram por aqui e toda quinta-feira às 19h19 eu vou estar com dicas, estratégias, coisas simples e práticas que a gente pode estar mudando e transformando e aplicando no nosso negócio, no nosso estúdio de Pilates. Tá joia? Então quero agradecer a vocês, obrigada. E dizer que eu estou à disposição no Instagram, no Face, no meu canal do YouTube, sabrine.magalhães, para a gente estar trocando e estar falando sobre gestão, administração e gerência dos nossos estúdios de Pilates. Obrigada, você que esteve aqui, faz um print aqui, coloca lá nos stories que eu quero ver que você assistiu essa live até agora, quase 1 hora aí que a gente está falando. Um beijo para vocês, obrigada, boa noite.